Uau, que bênção. Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma promessa para a sua casa. Quem crê nisso? Amém. Quando Deus tem essa promessa, a promessa de Deus não falha. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Eu queria desejar um ano de 2024 cheio de bênção para você e para sua família. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quando Ele faz as suas promessas, Ele cumpre. Você já pediu alguma coisa para Deus que Ele não fez para você? Talvez você tenha pedido, e pediu no ano de 2023, para os homens. O homem falha, mas Deus jamais falha. Tudo que você pedir pode estar demorando, mas Deus vai te entregar na hora certa. Quem crê nisso? Amém? Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Eu queria, nessa noite de terça-feira da esperança, trazer uma esperança para o seu coração através da palavra de Deus. Que você saia daqui, meu irmão e minha irmã, crendo que Deus tem uma promessa de vitória para a sua casa. E eu queria abrir com você a palavra de Deus na palavra de Isaías, capítulo de número 6, versículos de 1 a 8. O tema da mensagem é frutos da intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, quando você pede, Ele te ouve. Quem tem intimidade com o pastor Ranilson aqui? Minha esposa, ela levantou a mão. Ela sabe o que eu gosto, a hora que eu gosto de dormir, o que eu gosto de comer. Quando você tem intimidade com Deus, Deus Ele sabe o que você precisa. Talvez você tenha pedido alguma coisa para Deus, Deus falou assim: calma aí que não é o momento ainda, filho. Porque Ele sabe que você não está preparado. Então queria que você estivesse lendo comigo o texto de Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: o que eles diziam, igreja? Olha, uau! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele fala que toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu gosto muito desse versículo. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que Ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uau! 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: o que a voz do Senhor dizia, igreja? Pode ficar melhor, vamos lá? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu. Palavras do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, à medida que nós nos unimos nesta noite em oração, buscamos a Tua presença, a Sua orientação, a Tua sabedoria. Pedimos, Pai, a Tua presença seja como uma luz que ilumina, Pai, como um farol no entendimento desta palavra ao coração desta família que entrou aqui. Que cada palavra que sair da minha boca, dos meus lábios, sejam inspirada pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que possamos transmitir nesta noite com clareza, com fidelidade, o significado profundo desta mensagem. Acabamos de dizer: eis-me aqui, Senhor.
nos envia a pregar as boas novas do Teu Evangelho, capacita-nos a tocar os corações daqueles que entraram aqui, Pai, angustiados, fragilizados, para ouvir a palavra no primeira terça-feira do ano. Oh Pai, me usa, Senhor, como instrumento no Teu altar. Eu sou pobre pecador, Pai, mas toca-me, Pai, agora com o Teu Santo Espírito e me usa nesta noite, no nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. O profeta Isaías, igreja, ele estava dizendo aqui que no seu nome significa salvação. Só existe salvação em Cristo Jesus. O profeta Isaías é o autor do maior livro profético do Antigo Testamento. Ele profetizou no Reino do Sul, chamado Judá, mais especificamente em Jerusalém, aonde nasceu e foi educado. Aonde que ele cresceu, igreja? No sul, como falaram para o pastor, aqui é Mato Grosso do Sul, não esqueço mais. Seu ministério teve início ao longo e após a morte do rei Uzias. Então ele teve uma caminhada com o profeta. Talvez ele ouviu falar do profeta. Então podemos datar o período aqui da atuação do profeta Isaías entre 740 a 686 anos antes de Cristo. Historicamente o profeta Isaías foi um tempo que ele andou e ouviu falar também nas suas profecias Amós, Oséias, que ministraram a nação do norte, Israel. Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Também ambos atuaram no Reino do Sul. Ele nasceu relativamente aqui numa posição social muito boa. Fazer parte dessa igreja no Mato Grosso do Sul, na IPI de Dourados, fazer parte do corpo de Cristo, se orgulhar, falar: eu vou participar dos trabalhos da igreja na terça-feira, no culto de célula, vou participar dos trabalhos que tem para que eu possa fazer. Qual é o seu chamado? Nós estávamos em São Paulo alguns dias, e nesses dias teve cantores que foram cantar lá em São Paulo, saíram do seu país, e teve jovens e adolescentes que ficaram 15 dias na fila, e eles não saíam para nada daquela fila, não comiam, não bebiam fora dali. Eles tinham como ídolo deles aqueles que estavam cantando ali. Quem é seu ídolo? Como você se comportaria caso encontrasse uma pessoa famosa que você admirar muito? Se viesse aqui hoje: eu não sou famoso, mas o Cristo que nós servimos, Ele é. Ele está aqui nesta noite. Quem crê que Jesus está aqui? A palavra de Deus diz: aonde tivessem duas ou mais pessoas unidas em meu nome, lá eu estarei. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Agora, quando vem alguém famoso, será que depois do culto a gente vai tirar foto? Podemos tirar uma selfie? Me dá um autógrafo? Mas e Jesus? Ao encontrar um ídolo, as pessoas têm reação muito diferente. Algumas gritam, outras choram de emoção, ficam paralisadas. Na primeira terça-feira do ano de 2024, você está paralisado com o poder do Espírito Santo. Minha esposa me abraçou ali, e ela viu como eu estava tremendo, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Isaías, o profeta proeminente em Israel, no capítulo 6 de Isaías, registra o seu encontro com o Senhor. Ele está dizendo aqui que ele teve um encontro com Cristo. E qual foi o seu dia de encontro com Deus? Você se lembra? Qual dia que você fez um propósito com Deus? Será que no primeira terça-feira do ano, já você fez esse propósito com Deus? De dizer: eu vou servir mais, eu vou participar mais. A nação havia se afastado de Deus, o rei havia morrido, mas o Senhor continuava sentado no alto e sublime trono, como diz a palavra do Senhor. O rei humano estava morto,
o rei Uzias. Mas Deus está vivo. Deus está no meio de nós. A palavra do Senhor em Isaías vai dizendo para nós que Isaías vai ao templo e vê o Senhor. Quem viu a mão de Deus agindo poderosamente? A irmã acabou de fazer um testemunho aqui, dizendo que o Senhor recolheu o seu marido com 3 filhos, mas nada faltou para ela. Isso é o quê? Confiança em quem? Em Deus, e não nos homens. Com 2 asas, a Bíblia diz, serafins estavam por cima do Senhor. A descrição das 6 asas demonstra o seu caráter. Você lembra quando você entrou na igreja, como que era o seu caráter? Você era uma pessoa que mentia, enganava, roubava, bebia, as pessoas não confiavam em você. O caráter do homem do mundo é diferente do caráter do homem de Deus. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Ninguém pode ver a face de Deus se não estiver na presença do Senhor. Diz que com 2 asas cobria os pés. O lugar aonde você está pisando é santo. Tire a sandália. Nós temos que entrar aqui na casa do Senhor com propósito. Diz a palavra, com 2 voavam, eles mantinham-se suspensos na presença de Deus. Uma atitude de prontidão e voluntariedade. Quem que é voluntário aqui na IPI de Dourados? Isto indica também que ninguém fica relaxado na presença de Deus. Isto é, você precisa se colocar na disposição do Espírito Santo de Deus, na reverência. E a presença de Deus fez estremecer o lugar, diz a palavra. Era algo temível diante daqueles que não queriam andar com Deus. Mas aqueles que queriam andar com Deus, diante de Deus, ninguém fica indiferente. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, profundamente é impactado. Isaías demonstra que o encontro com Deus causa profundo impacto no homem. Por que encontramos com Deus de vez em quando? A Bíblia diz que nós devemos encontrar com Deus no primeiro momento que acordamos. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar Deus. Ter intimidade significa relação estreita, convívio próximo. Amizade com Deus é saber o que Ele quer que você faz. Aquele que tem intimidade com o mundo é inimigo de Deus. Não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Você tem que ter convivência com o Espírito Santo de Deus para você saber que as coisas do mundo não faz parte da sua vida. Nem sempre a nossa intimidade com as pessoas resulta numa produção de bons frutos. Começa a andar com aquela pessoa que fala palavrão. Aquela pessoa que adultera. Aquela pessoa que rouba. Você vai começar a ter intimidade com as coisas do mundo. Exatamente porque somos falhos e podemos prejudicar as outras pessoas. Deixar de vir na igreja, deixar de fazer parte da célula, deixar de ler a palavra, deixar de orar. Não existe a menor possibilidade de fazermos prova dessa intimidade se sairmos da presença de Deus. Os frutos de qualidade dessa intimidade são produzidos de alta escala e estão disponíveis para vocês, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos aí a oportunidade de começar a ler a Bíblia esse ano novamente. Estou falando dos frutos da intimidade com Deus, quando eu leio a palavra, quando eu entro em jejum, quando eu faço parte de uma torre de oração. Quem faz parte da torre de oração aqui da nossa igreja? Mas tem muita gente que não faz. Orar é ter intimidade. E o texto que lemos aqui de Isaías teve uma visão. Vamos lá. Olha, pega a visão, a chave, a primeira chave para você. No texto que lemos, Isaías teve uma visão do Senhor, que culminou com o seu chamado profético. Pega a visão aqui, o mesmo atravessando dias difíceis,
ele buscou ter intimidade com Deus, do fruto dessa intimidade ele alcançou as bênçãos. Tem pessoas que só vêm para a igreja para fazer parte da campanha quando está passando por dificuldade. Acabou a dificuldade, acabou o problema, vai embora e não volta nem para dizer obrigado. Pessoas não gratas. O mesmo viveu dias difíceis. Deus não dá a oportunidade de sermos íntimos dele se nós não tivermos prontos para ter intimidade com o Pai. É verdade que alguns, no meio do sofrimento, da luta, escolhem viver ainda mais distante de Deus. Entretanto, aqueles que escolhem viver na intimidade com Deus, com ou sem problema, podem desfrutar dos frutos da intimidade. E aí, meu irmão, como podemos aprender nessa intimidade aqui? Eu queria falar para vocês em 3 tópicos desta mensagem. Primeiro tópico aqui, na intimidade com Deus, a sua visão espiritual é ampliada. Quando você tem intimidade com Deus, você vê o que Isaías está dizendo. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado aonde? Aonde que ele viu o Senhor? O Senhor estava no trono. Eu vi o Senhor assentado no trono, no alto exaltado. E a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra inteira está cheia da sua glória. Primeiro, igreja, Isaías viu o Senhor. Depois ele pode ver os anjos que declaravam que o Senhor é santo, santo, santo. A sua visão foi ampliada. Ele conseguiu enxergar coisas que pessoas que não têm intimidade com Deus não conseguem. Você sabia que quando você acorda 3 horas da manhã e a sua esposa está dormindo, ou vice-versa, você acorda, você tem aquela intimidade de ajoelhar próximo da sua cama e colocar as mãos sobre a sua esposa que não é evangélica, sobre o seu marido que não é crente, ter essa visão ampliada e orar pela vida dos seus filhos e da sua esposa. Deus é capaz de acordar você de madrugada para te dar essa visão. Precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam que Deus é santo e que Ele faz maravilhas e milagres na nossa casa. Quem crê nisso? Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras. Quem não teve guerra para lutar no ano de 2023 aqui? Quantas lutas? Tem até uma música que eu gosto bastante, assim: tantas lutas, tantas dores no deserto. Quem conhece? A partir da sua intimidade com Ele, os seus olhos espirituais foram abertos e a sua visão ampliada, meu irmão. Uau! Visões espirituais ampliadas só é possível quando alguém se torna íntimo de Deus. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas na intimidade com Ele. E por isso é muito importante que se tenha uma história sozinho com Deus. Qual que é a sua história com Deus? Você tem história com os amigos, você tem história no futebol, você tem história com os jovens, com os adolescentes, mas qual que é a sua história com Deus? A sua visão espiritual ser ampliada, se você nunca será o mesmo quando você entregar a sua vida a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quando você tem intimidade com Deus, a sua visão é ampliada. Segundo lugar, a sua experiência com Deus é aprofundada. Olha o que ele diz aqui, ó. Precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Antes de Isaías contemplar a Deus, presta atenção nisso. Olha só, igreja. Antes de Isaías contemplar a Deus, ele distribuiu uma série de ais aqui, dentro do texto. Olha o que ele diz aqui em Isaías capítulo 5:8. Ai dos gananciosos. Você tem trabalhado muito? E fala que não tem. Você que está em casa, diz assim: eu estou cansado, hoje eu vou ficar em casa, porque eu trabalho muito. Vem para a igreja, vem para o trabalho, da terça da esperança, domingo, escola dominical, domingo de manhã, domingo à noite. Olha, nós temos todos os dias da nossa igreja, das 6 da manhã às 8,
homens, mulheres, crianças, jovens orando na igreja por você. Você sabia? Quem sabe disso aqui? E quem que participa desse trabalho? Eu estou te convidando para você vir fazer isso comigo. E aqui ele está dizendo aqui em Isaías 5:8, ai dos gananciosos que só dizem assim, eu não tenho tempo para o Senhor, só no trabalho. Segundo lugar, o segundo ai dos beberrões. Tem tempo para sentar, para beber com os amigos, mas não tem tempo para orar com a família. Sabe aquele pai que está sentado em casa e fica no celular, aí a mulher disse assim, você não vai me ajudar? Disse, não, mas peraí que eu estou no trabalho. Ele falou assim, só tem tempo para os amigos e para o trabalho e para o celular, mas não tem tempo para Deus e nem para a família. Terceiro lugar, ai dos injustos. Você tem sido justo? Você foi justo no ano de 2023 com Deus? Quarto lugar, ai dos corrompidos moralmente. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vou voltar um pouquinho nos dois. Ai dos beberrões, Isaías 5, versículo 11. Ai dos injustos, Isaías 5:18. Ai dos corrompidos moralmente, Isaías 5:20. Ai dos soberbos. Você é soberbo? Ninguém sabe mais do que eu. Ninguém prega melhor do que eu. Ninguém faz melhor do que eu. Olha o que está dizendo aqui, Isaías capítulo de número 5, versículo 21. E ai dos farristas. Você conhece alguém que é fanfarrão? Isaías 5:22. Mas agora quando vê o Senhor, ele se volta para dentro de si e diz, o que ele diz em Isaías 6, versículo de número 5? O que ele diz, igreja? Ai de mim, ai de mim, porque sou igual a você, também falho, também tenho erros. E eu queria dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, aqui dentro da palavra de Deus, o som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então ele gritou, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Uau! Quem desfruta dessa intimidade com Deus sempre terá histórias para contar. Qual que é a sua história? Terceiro e último, o desejo de servir e de expandir. Você está pronto para servir no ano de 2024 aqui nessa igreja? Expandir a tenda. O chamado de Deus, Isaías responde prontamente, Deus não empurra ninguém para a sua obra, para o seu serviço. Eu não vim aqui de tão longe, empurrado para ser pastor aqui. Não tem ninguém, então vai você mesmo. Não, é um chamado. Não existe ninguém que seja íntimo de Deus, que o seu desejo de servi-lo não seja cada dia mais expandido. Meu irmão, eu queria te convidar nessa noite. Como Isaías nunca mais foi o mesmo depois de se tornar íntimo de Deus, eu queria te fazer um convite. Você quer ser íntimo de Deus? Eu queria fazer uma ilustração rapidinha. Sei que o horário aqui está avançado. Tinha um marido que vinha com a esposa toda terça-feira na igreja. E na hora que o pastor convidou todo mundo para vir, a esposa disse, vamos. E ele disse, não vou. E ela disse, vamos orar juntos aqui. E quando o pastor convidou a igreja para orar, as luzes apagaram, mas o telefone dele não estava no mudo. E tocou o telefone dele, bem alto, numa música bem feia de funk. Toda a igreja que estava orando, abriu os olhos e olhou bem. E fez uma cara feia para ele. E a esposa foi xingando ele, da igreja até em casa, dizendo que ele era irresponsável, que ele não deveria mais ir ao culto. Chegou em casa, deixou a esposa e foi para o bar. Cansado daquele momento ali, estava sentado na mesa, na cadeira, e o garçom serviu uma cerveja para ele, um copo. E o copo caiu no chão, a garrafa também caiu.
E o garçom disse para ele: não se preocupa não, que a gente vai limpar. Limpou. Veio uma moça e disse para ele: olha, sujou a sua roupa, a gente vai limpar a sua roupa. Limpou a roupa daquele moço. E disse para ele: nós vamos trazer outra garrafa para o senhor, essa o senhor não precisa pagar. Moral da história, aquele homem nunca mais deixou de ir no bar. Mas ele nunca mais veio na igreja. Eu queria dizer para você, meu irmão, que disse assim: eu nunca mais volto naquela igreja, porque lá olharam feio para mim, falaram coisas que eu não queria ouvir. Será que você está pronto para fazer o que aquele garçom fez? Abraçar aquele irmão que tem defeito, que tem problema? Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Eu queria convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar com você. Se você quer a sua visão ampliada, vem aqui, nós vamos orar com você e com a sua família para o ano de 2024. Eu queria orar com você, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta, você pode vir aqui na frente. Se alguma vez você foi humilhado nessa igreja, ou na outra igreja, ou na sua casa, vem aqui, pede perdão para o Senhor, nós vamos orar com você. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Vem, não tenha vergonha não, meu irmão. Pode vir em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. É verdade, Deus. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Amém, em nome de Jesus. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir. Coloca seus Meus talentos. dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, diante da Tua presença reconhecemos as nossas falhas e as nossas transgressões. Sabemos que muitas vezes, Pai, deixamos as marcas de fumaça na jornada da consequência das escolhas que fazemos. Fazemos escolhas erradas, sim. Erramos, Pai, quando maltratamos alguém achando que somos melhores. Hoje, humildemente, viemos diante do Teu altar, Pai, pedir perdão. Nos arrependemos das vezes em que agimos sem sabedoria, das palavras que feriram, aquelas palavras que nós falamos, que não agradou aqueles irmãos no ano de 2023, que isso não venha se repetir, Pai. Pedimos, ó Deus, que limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que a Tua misericórdia apague as marcas do pecado de cada um de nós. Conceda-nos um novo começo, um começo de ano de 2024, capacita-nos a viver de maneira que possamos refletir na santidade, no amor e no compromisso em Te servir, Pai. E que o Senhor nos abençoe, não só hoje, mas em todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja.